Sejam muito bem-vindas, minhas amigas, meus amigos, seguidores e seguidoras do Siga Direito. É um prazer estar com vocês novamente. Estou aqui ao lado do meu amigo, colega de mesa, Felipe Alberto. Te agradeço muito, meu amigo. Ô, meu amigo, mais uma semaninha, nosso podcast semanal, né? É isso aí. E hoje temos uma convidada pra lá de especial. Faça as honras da casa. Ó, como eu estava falando com ela aqui mais cedo, né? Eu vou chamá-la de professora, porque realmente ela é uma excelente professora. E estar aqui, para mim, é uma honra. E conversando com ela hoje. Então, ela é professora, advogada, sempre. Em todos os vídeos dela, ou ela começa falando palavras edificantes, ou encerra os vídeos falando também palavras edificantes. Então, assim, eu sou extremamente fã da doutora Maria Cristina, aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda aqui ao Siga. É um prazer estar aqui, gente. Eu adoro projetos inovadores, projetos em especial ligados à educação, que gera informação ao público, acho muito legal. Estava conversando aqui com vocês antes, eu sou professora, sou advogada, professora e advogada há 17 anos na área de tributário, mas eu prefiro muito mais ser professora do que advogada. Eu digo que eu sou uma professora que advogo, e não ao contrário. Na verdade, eu tenho uma paixão pelo magistério. Ele move a minha alma, de verdade. Assim. E hoje, então, nós vamos ter uma aula aqui. Com toda certeza. Muito bom. Então, Maria Cristina, muito bem-vinda. Tá? Conta pra gente um pouquinho, a gente sempre costuma, né, Felipe? No início do nosso bate-papo, perguntar um pouquinho sobre a história de vida da pessoa. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, eu venho de uma família de artistas. A minha família ela é feita de artistas. Minha mãe é musicista, o meu pai de criação era cineasta, estava filmando 15 da Raquel de Queiroz quando faleceu. Minha avó é artista plástica há mais de 50 anos, expôs o mundo inteiro. Meus irmãos, o mais próximo de mim é o meu avô, que é engenheiro. Então, eu não tenho ninguém na família formado em direito. Eu, na verdade, queria fazer veterinária. Meu sonho era ser veterinária. E eu não sei que revertério que deu, que na época do vestibular eu troquei de veterinária e fui fazer direito. Entendi. E aí, de verdade, quando eu entrei no direito, eu me encontrei. Até o 2º grau ali, eu só queria saber de vamos para o pagode, micarecanda. Quando eu entrei no direito, virou uma chave na minha cabeça e eu me encontrei. Eu falei, pronto, é isso. É isso que eu quero para a minha vida. E aí eu realmente comecei a estudar muito. Nessa trajetória, eu tive 7 gestações, perdi 4 bebês. Nossa. E todas as gestações eu tive por escolha. Perdi um, tive a Nanda, o Marcos Vinícius, perdi mais 3, até a Cecília de teimosa. Então, acho que as alunas se identificam muito, em especial as alunas, porque pela questão da maternidade, de ter que ter conciliado tudo ao mesmo tempo, maternidade, estudo, advocacia, magistério, mas como você bem falou, eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas. É verdade. Eu não acredito que Deus escreve certo por linhas tortas, eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas, e toda a trajetória, hoje, olhando para trás, eu vejo que o estudo ele mudou a minha vida. Que legal. O estudo, ele realmente mudou a minha vida. E a minha advocacia nasceu do magistério. Então, tudo na minha vida, os melhores momentos, vieram do magistério, inclusive a advocacia. Você começou a dar aula logo cedo, logo depois de formada, antes de se formar? Como é que foi? Então, eu formei com 22 para 23. Aí, com 23 anos, eu fui fazer exame de ordem. Tinha colado grau, fazer exame de ordem. Na faculdade de processo, onde eu leciono até hoje. Passei no exame de ordem em junho, aí eu lembro que a Claudine falou assim para mim, a dona da instituição, agora você vai dar aula. E passou a minha vida em 30 segundos, assim, ó, como se eu estivesse passando os últimos 30 segundos da minha vida, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Não é sério. Não, depois de 17 anos, a gente vai sendo moldada. Mas eu, para defender minha monografia, eu tive que tomar um Lexotan do meu avô inteiro para conseguir defender lá no CEUB. Depois sair caindo pelos bancos do CEUB. Eu nunca pensei que eu fosse virar professora. É mesmo? Aí eu falei, mas porque eu preciso me estabilizar. Só pensava nisso. Eu preciso estabilizar porque eu preciso criar os meus filhos. Eu entrei em sala de aula. E aí eu me apaixonei. Aí foi uma coisa viciante. E isso na Processos? Isso na Processos. Eu tinha 23 anos. E aí eu entrei... 23 anos já dando aula? Assim. Para cursinho, aquela pegada muito louca. E aí nunca mais saí de sala de aula. Porque é diferente, aqui. Né? Você tocou num ponto importante. É verdade. Dar aula para graduação é diferente. É um tipo de aula. Sim. Dar aula muito para diferente. pós-graduação é outro tipo. E para cursinho é outro tipo. É muito diferente. É um pessoal muito seletivo. Não pode ser qualquer aula. Tem que ter um ritmo ali muito frenético. Então, eu fui jogada na boca dos leões, com 23 anos. Mas você foi dar aula de quê? Tributário? Então, tributário foi o penúltimo. Eu comecei dando aula de constitucional.
Constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, econômico, financeiro, tributário. Nossa. E aí parei em tributário, estatuto, regulamento, código de ética. Gente, olha aí. Mas isso já era a base, né? Sim, até porque o direito tributário é praticamente... Constitucional, né, administrativo. Exatamente. Então, eu vejo que a trajetória foi construída perfeitamente. Entendi. Para chegar até E aqui. hoje, então, a sua praia mesmo é tributário, estatuto, regulamento, código de ética. Que legal, isso, né? isso. E o tributário é um direito desafiador. Eu lembro quando eu estava na faculdade, você fez CEUB? Fiz CEUB. Eu também. Eu estava na faculdade ali, eu acho que tributário era lá para o finalzinho, nono semestre, alguma coisa assim. Aí quando eu estava no quinto, começaram, se prepara, pior matéria. Todo mundo até hoje, isso é uma maldade. Isso é um preconceito. Eu acho, é um preconceito. Assim. Um tributário é lindo, lindinho, engessadinho. Não, eu também acho. Agora, por causa desses avisos, eu já me preparei. Eu tive aula com o Severino Cajazeiro. Foi meu professor. Foi seu também, Foi. né? Excelente professor. Excelente aliás, professor. Né? Muito bom. Excelente. E aí eu me preparei psicologicamente, falei assim, eu vou ter que estudar desde o primeiro dia, porque é a matéria mais difícil da faculdade. Todo mundo chega até hoje com isso. É esse pensamento. Tributário é muito legal. Tributário é lindo. É uma matéria densa, sim. Você tem que queimar a pestana, mas é uma matéria, igual você falou, fechadinha. Mas a gente consegue transformar ela em divertida. É verdade. Você entendendo um pouquinho dos princípios aí, eu vou te ali, falar. né? É porque ela é muito teórica, né? Muito teórica, né? muito. E aí muito. as pessoas têm mais dificuldade de entender matérias teóricas. Mas eu acredito também que no mundo do direito existe um juridiquês, nós estávamos conversando sobre isso, muito grande. Então, parece que as pessoas precisam falar muito difícil, e aí parte do pressuposto que ninguém está entendendo o que você está falando, e se ninguém está entendendo, você deve ser muito inteligente, porque ninguém está entendendo. Eu sou contra isso. Eu parto do pressuposto que se ninguém está entendendo o que eu estou falando, o problema é meu. Exato. Então, eu sempre tento trazer a matéria para o bom português. Pois é. E isso faz a diferença em sala de aula. E isso é exatamente o objetivo do SIG Direito, né? Isso aí eu posso assinar embaixo, porque é de fato. Quando você assiste as aulas da Maria Cristina, é outra coisa. Você entende absolutamente tudo que ela está falando. Isso é muito legal. E o nosso canal tem esse objetivo. Exatamente esse. Tirar essa roupagem formal do direito para que as pessoas possam ter acesso a informações que são muito importantes para a vida de cada um. Né? Cidadania tem tudo a ver com saber quais são os direitos que eu possuo para poder exercê-los. Né? Muito bacana. Muito legal. Bom, tem uma postagem polêmica no Instagram dela. Conta aí, Felipe. Não, primeiro, só dizer que aqui a gente convida, né? Convida os nossos convidados, convida os convidados, mas é o seguinte, fica muito à vontade para ficar sentada ou em pé. Exatamente. Sentada, em pé, deitada, de ladinho. Vai lá, Felipe, explica essa polêmica aí. Como é que é essa polêmica, na verdade, doutora Maria? Vamos passar para então ela. tá bom. Então, nós temos o professor de estatuto, nós temos o artigo 7º, que fala dos direitos dos advogados, que eu digo, infelizmente, que às vezes é um estatuto para inglês ver, porque ele é descumprido todo santo dia. A pandemia, em especial com as audiências virtuais, ela só veio mostrar para o público o que sempre aconteceu. Ele veio exteriorizar. Então, as violações às prerrogativas, os absurdos que aconteciam dentro de um tribunal, infelizmente. Óbvio que a gente não vai generalizar. Existem vários magistrados, promotores, delegados que cumprem, que têm respeito recíproco, né? Assim como tem advogados que também violam, mas existe um descumprimento ali do estatuto gigantesco. E veja bem, nós não estamos julgando o caso. O caso que eu fiz a postagem no Instagram, que foi a da juíza que está julgando o caso do Henry. Do menino de 4 anos, que veio a óbito, enfim. Nós não estamos discutindo o caso em si. É um caso gravíssimo, é uma criança de 4 anos, isso é indiscutível. Nós estamos julgando a postura da juíza com relação aos advogados. Depois eu parei para assistir tudo. Os advogados têm um momento que eles realmente têm uma parte dos advogados de defesa de ambas as partes em pé e outra sentada, e a juíza começa a se sentir incomodada e começa a falar: quero que todos fiquem sentados. E aí os advogados, então, continuem em pé. Quero que todos fiquem sentados, estou me sentindo afrontada, vocês têm que sentar. Eu quero ver onde no estatuto está escrito que vocês podem ficar em pé. Está escrito. Está escrito. Artigo 6º. Não existe hierarquia entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Primeiro. Né? Isso é constitucional. Está escrito na Constituição que os 3 pilares essenciais da justiça, magistratura, Ministério Público e advocacia. Não existe justiça sem advocacia. Eu brinco com meus alunos. Meu amigo, se você for preso, meia-noite, noite escura, você não vai ligar para sua mãe, nem para o seu médico. Você vai ligar para o seu advogado. Verdade, entendeu? Então, não existe justiça sem os 3 pilares. Daí, não existe hierarquia.
O 7º, inciso 6º e o inciso 12, ele fala que o advogado, e não é só é aí que mora, não é só o advogado que está realizando a defesa da causa com procuração, inclusive os advogados que estão assistindo a audiência. Eles têm o direito, aí eu brinco, de ficar em pé, sentado, vivo, morto, vivo, de ladinho, sentadinho. Tem o direito. E aí, quando a juíza começou, senta, a metade que estava sentada levantou também. Ah, mas estavam afrontando a juíza. A magistrada, para exercer a profissão, ela precisa de estabilidade emocional. Ela precisa, você para exercer um cargo, independente qual seja, você precisa ter estabilidade emocional. E ela se descontrola e começa a fazer aquilo tudo. E os advogados, nesse ponto, eu preciso dizer que eu achei os meus colegas de profissão sensacionais. Eles continuam numa calma. Eles não elevam a voz, pegam o microfone e falam, Excelência, artigo 7º, inciso 6º do Estatuto do AB, é direito do advogado permanecer sentado ou em pé em qualquer sala de tribunal, independentemente de autorização. Perfeito. Então, existe uma violação assim gritante. Pior do que esse foi o último vídeo que eu postei. O último vídeo que eu postei, eu olhei e falei, não é possível, é melhor ver isso do que ser cega. Porque, pelo amor de Deus, a juíza falando, caço a sua palavra. Aí o advogado, pela ordem, excelência, é uma questão de ordem, indeferido. Pela ordem, excelência, vou caçar e vou desligar o seu microfone. Não deixo na audiência que... Não dá, é demais, assim, Não, né? E a gente, quando sai da faculdade, quando vai estudar o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a figura do juiz ela é muito enaltecida no Código, né? Então, a gente sai com aquela imagem de que realmente o magistrado está acima dos advogados, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Como se tivesse verdade, um degrau acima, Como se tivesse um degrau acima. São 3 pilares, como a senhora bem... A senhora, você bem falou aqui, né? E isso é muito importante, que o advogado conheça, principalmente os jovens advogados, a gente trata muito deles aqui, que são seus alunos também, são né? Alunos, Eles têm que conhecer o estatuto, eles têm que conhecer os direitos. E a sociedade precisa conhecer. Também. Porque o que eu vejo também é que nós temos hoje um tribunal, eu digo que é a Inquisição da internet. Você não tem conhecimento sobre a causa, mas você está julgando. Você tem o direito de não concordar. Mas isso não torna o ato legal. Existe uma diferença muito grande entre você não concordar e isso se tornar um ato legal. Bom, você pode concordar com a postura, não concordar com a postura do advogado, de todos ficarem em pé, mas não é um ato legal. É um direito dele. Exato. E ele tem o direito de exercer. Então, são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Até porque, assim, como você bem colocou, eles não extrapolaram qualquer outra... Em momento né? nenhum. Estavam exercendo um direito expresso, né? Expresso, não é subtendido, é expresso. Ilegal, né? Ilegal. E tem outra coisa, uma dúvida muito comum que o leigo costuma ter, né? Fala assim, tem um caso, por exemplo, de repercussão, um crime sexual ou um crime grave. Fala assim, esse cara não merece defesa. Isso. Né? O bandido não tem que ter defesa. Ainda bem que é você que começou por esse assunto. Vamos embora lá, que eu gosto de uma polêmica. Fala um pouquinho sobre essa crença, é uma crença popular, né? É uma crença popular. Que já parte de um pré-julgamento também, né? Sim. E que entende assim, não, é injusto que ele tenha defesa. Mas aquela pessoa que está ali pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, pode ser o seu filho ou pode ser você. E se for você ali? Por exemplo, na sala de aula, eu sempre dou um exemplo muito grande para trabalhar segredo, justiça e sigilo. O segredo de justiça é para proteger interesse nacional e estado de pessoa. Então, por exemplo, toda vez que tiver um menor envolvido, vai tramitar em segredo de justiça. Aí pense, neste caso, eu pego uns casos que dói lá na alma para a pessoa ver se ela lembra. Nós estamos agora com um pai e com uma mãe em processo de divórcio, que tem um filho em comum de 1 ano de idade, discutindo guarda, alimento, e indício de pedofilia do pai contra o próprio filho. Porque assim como existem vários casos de pedofilia comprovados, e isso é inegável, existem várias denúncias falsas de pedofilia. E os dois são gravíssimos. Então, você não pode simplesmente jogar na mídia, vamos condenar, porque senão você vira olho por olho, dente por dente, talião. Não pode. Perfeito. Você tem que esperar, porque a pessoa tem direito a um devido processo legal. Exato. E aí, vamos supor que este pai seja, ao final do processo, absolvido. Não é insuficiência de provas. Absolvido por A mais B, que foi uma denúncia falsa e que a pedofilia nunca aconteceu. Se esse processo vier a público, sempre vai ter um insuportável que vai falar, será que não aconteceu mesmo, não? Por isso que o segredo de justiça permanece com o trânsito em julgado. Então, as pessoas nos crimes, e vamos supor que tenha praticado mesmo, matou, esquartejou, enfim, está escrito no Código de Ética, que nenhuma causa é indigna de defesa.
Todos têm direito a um contraditório e uma ampla defesa, porque quando a pessoa ela é presa, ela não é privada de todos os direitos, ela é privada da liberdade. Sim. E a ideia, pelo menos a ideia, é que ela vai ser reintegrada um dia ao seio da sociedade e ela tem que ser ressocializada. E se um dia ela vai voltar, é melhor que ela volte melhor. Exato, do que ela volte pior, porque uma hora ela vai voltar para o seio da sociedade. Até porque tem um processo legal. Então, vamos supor, existem primeiros indícios, né? Desses indícios você faz ou não uma denúncia. Isso. Né? Isso tem um processo legal no próprio tribunal e somente com o trânsito em julgado de uma ação que você está ou não preso, você é ou não um criminoso. Isso, né? isso. E você vai responder por isso. Exato. Ninguém quer livrar ninguém de coisa quem. Que é importante dizer, né? A justiça é feita pelos homens, a justiça é falha. A justiça falha. Ela erra também. E graves injustiças já foram cometidas no mundo inteiro. Os Estados Unidos tem muita gente que está no corredor da morte. Isso. Não é para dizer é no Brasil. Não, é no mundo. Que é do ser humano. Isso. Né? Então, às vezes, uma prova mal colhida, uma perícia mal feita, imputa um crime a uma pessoa. E se ele não tiver uma defesa? Um julgamento prévio na internet acaba com a vida de uma pessoa para todo sempre. Você falou dos erros de julgamento. Eu não sei se vocês sabem, mas o crucifixo como símbolo privativo da OAB, que está escrito no estatuto, que o crucifixo é um símbolo privativo da OAB, não tem cunho religioso nenhum. Ele só serve para relembrar um dos maiores erros de julgamento da história, que é a crucificação de Jesus. É verdade. É para isso. Houve um questionamento judicial, porque tinha um crucifixo na sala do Supremo, né? Na sala de julgamento do Supremo. Não tem o cunho religioso, é para relembrar o maior erro judicial da história da humanidade. É para isso. Bacana isso aí. Né? Vamos falar um pouquinho agora das suas aulas lá, do cursinho. Como é que é a energia? Como é que você se prepara? Como é que você dá conta? Bom, eu digo que eu não dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo, né? Eu faço uma seleção, assim. Eu tenho uma prioridade na minha vida. Deus, meus filhos e meu trabalho. Essa é a minha prioridade. Deus, porque, enfim, é a minha base, meus filhos, porque são tudo da minha vida, e o trabalho, que é como eu tiro sustento para criar o que eu tenho de mais importante na minha vida. Então, eu não dou conta de fazer tudo. Véspera de prova de exame de ordem, por exemplo, eu delego o escritório para os meus sócios. Falei, gente, vocês dão uma segurada aí que eu já estou voltando. Por exemplo, se você me chamar para um happy hour na semana da prova do exame de ordem, eu vou falar, olha, essa semana não vai rolar. Então, eu acredito que, na verdade, as pessoas elas estipulam prioridades. Entendi. O que é prioridade na sua vida, né? E prioridades exigem renúncias. Às vezes você tem que dizer mais não do que sim para o que é prioridade na sua vida. E a minha prioridade pode não ser a sua, e está tudo bem. Às vezes as pessoas não entendem. Na verdade, eu tenho muitas horas vagas, mas o meu Instagram, dificilmente eu vou divulgar algo pessoal da minha vida pessoal. Meu Instagram ele é focado, tem o Instagram do escritório, o Instagram do magistério, para os alunos, e eu digo que a aula, ela cura minha alma. Eu tive uma trajetória de vida que eu já tive altos e baixos, inúmeros altos e baixos. Eu digo que o magistério, ele é o brilho dos meus olhos. Quando eu entro em sala de aula, eu posso ter o problema que for. Se eu entrar em sala de aula, cura. Cura. É o sentimento que eu tenho, é de cura. Eu não sei, eu entro ali, eu não sei se tem... talvez não tem como dar aula e ficar pensando as coisas, né? Então, você dá aula... ou você fica pensando as coisas. Mas o magistério, o sentimento que eu tenho é isso. Ele cura a minha alma. Os alunos às vezes falam, professora, você me ajudou tanto, professora, você isso. Eu falo para eles, vocês não têm ideia do bem que vocês me fazem. E uma coisa que o magistério me proporcionou que eu achei muito legal. Às vezes, a mulher entre si, ela tem um sentimento de competição, que às vezes o homem não tem. Então, o que eu sinto no magistério é que eu consegui criar com as alunas um sentimento meio maternal. Sabe? Elas me veem um pouco como mãe. Isso é muito legal, porque virou uma parceria. Então, poxa, professora, eu também tenho filho. Poxa, professora, eu também tenho que administrar isso. Poxa, professora, eu também me separei. Poxa, professora, eu reconcilio. Isso é muito legal. Você vê que você consegue ajudar em qualquer canto, onde quer que você esteja. Isso é muito legal. Todos nós somos feitos de carne, né? Então, todos nós passamos exatamente por isso. Nós temos as nossas responsabilidades. Isso. O tempo é o mesmo tempo que é para mim, é o mesmo tempo que é para o Virgílio, é o mesmo tempo que é o seu. Administrar o tempo é muito difícil, principalmente quando nós temos filhos, né? É verdade. Outros trabalhos, né? A advocacia, a própria... você ensinar, enfim. Agora, a gente percebe nitidamente, pelo menos eu percebo, que você gosta de dar aula, que você esquece absolutamente tudo, quando você sempre tem uma palavra edificante Eu tenho. no início ou no final dos seus vídeos. De onde vem esse amor?
Da onde vem esse amor? Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, assim, que eu passei, se eu for olhar para trás, assim, eu acho que um dia eu tinha que escrever um livro, realmente. Mas, às vezes, eu não encontrei apoio nas pessoas que eu mais esperava. E, às vezes, pessoas distantes me estenderam a mão nos momentos que eu mais precisei. Então, eu fiz um acordo, eu acredito muito, que a palavra proferida, ela não volta. Você pode acabar com uma pessoa com a palavra, ou você pode elevar uma pessoa. Você não sabe o que o outro está passando. Então, eu decidi na minha vida, isso já falava, lá vem a mãe. Vem a mãe. A mãe do tambor do filme O Bambi falava, se você não tem nada de bom para falar, fique calado. Se você vai abrir a boca que possa causar uma dor no outro, fique calado. Se você não tem nada de bom para falar, fique calado, porque você não sabe como que o outro pode receber essas palavras. Por isso que eu faço questão. No meio da aula, às vezes no grande, a gente está com o chat ligado, a gente vê um aluno põe lá, professor, estou muito cansado pensando em desistir. Eu já entro no meio. Eu tenho uma frase que eu falo, se você estiver atravessando o inferno, você estiver atravessando o pior momento da sua vida, parar não é solução, porque você continua no inferno. Se você continuar um passinho de cada vez, a vida sempre cria uma forma de entrar nos trilhos. Isso eu até tatuei. É mesmo? Eu tatuei, a palavra significa que virou um chavão, continue a nadar. Porque a Dory, lá veio eu de novo, a Dory do Procurando Nemo, a Dory tá lá com o Marlin, que é o pai do Nemo, e o Marlin lá bem rabugento, ai, não sei o quê, resmungando. E a Dory fala, Marlin, quando a vida lhe decepcionar, qual é a solução? E o Marlin rabugento, eu não sei. Aí a Dory fala, continue a nadar, para achar a solução, nadar. E é uma máxima. Se você continuar, as coisas sempre dão... A vida dá uma forma de entrar nos trilhos novamente. Do jeito dela. Mas deu certo. Deu certo. Isso tem tudo a ver com o fato de você dar aula para cursinho, preparatório para ordem, para concurso e tal, né? Porque quem já fez concurso sabe que é uma maratona. Nossa. Não é uma corrida de 5 quilômetros. Não. Aí a pessoa vai, treina 5, 10, 15. Quando ela está em 41 quilômetros, quase fechando, ela desiste. Isso é muito comum. Isso, muito comum. Isso é muito comum na vida. Eu não digo só no concurso, não. Eu tenho alunos que são assim, ó. Vou fazer exame de ordem. Aí estuda 6 meses para o exame de ordem. Não passou, para. Agora eu vou estudar para concurso público. 6 meses não passou, para. Passa no exame de ordem. Vai para advocacia 1 ano. Não fiquei rico, para. Aí volta a estudar para concurso público, não passei, para. Nunca vai chegar a lugar nenhum, porque não tem uma coisa que se chama constância. Constância, habitualidade e foco num objetivo que você escolheu para a sua vida. Se você escolheu estudar para concurso, não estude para passar, estude até passar. Se você escolheu advocacia, tudo que você se propuser a fazer na sua vida, faça da melhor forma. A vida ela não é imediatista. Eu vejo muitas pessoas com sentimento de geração miojo, que acha que tudo vai acontecer instantaneamente em 3 minutos, e a vida não é instantânea. Sim, a advocacia ela não é uma segunda opção, ela tem que ser a sua primeira opção. Se você resolveu advogar, você vai encarar um projeto de vida. Exato. E, às vezes, a advocacia, às vezes não. Se você encarar, você ganha muito mais que um concurso público. É porque no DF tem a máxima que você só vai ser alguém se você passar na UNB, no vestibular, e você só vai ser alguém se você for servidor público. Isso não é uma verdade. Quando você vai para fora de Brasília, ninguém pergunta se você é servidor público. Pergunta, você é engenheiro, você é médico, você é empresário, você é padeiro, você é o quê? Também tem que quebrar essa cultura do DF. Cultura. É cultural. A vida, o concurso público, ele é maravilhoso e é uma alternativa que, caso você escolha, excelente, mas não é a única. Exato. E existe uma coisa cultural no DF. Você pode ser muito mais do que você imagina. Escolha o que você quer para a sua vida e segue. E siga como plano número 1. Número 1, exatamente. Porque, assim, às vezes, o que a gente normalmente vê, eu vou tirar aqui a carteira da ordem, né? E vou estudar para concurso público. Aí fica ali. Né? Patinando. Nem estudo para ser um bom advogado. Isso, não faz nenhum nem outro. É isso. Maria Cristina, e a questão do exame de ordem em si? Você apoia a realização do exame de ordem ou você acha injusto, como algumas pessoas falam, que a advocacia é a única profissão que eu tenho que fazer uma prova para poder exercer depois de formado? Apoio. Eu fiz um estudo. Não é a única profissão, nós temos contabilidade. Medicina vai entrar agora. Na verdade, eu acho que deveria ser estendido. E aí, primeiro eu vou falar juridicamente, embasar, para falar sobre a constitucionalidade. O artigo 5º ele fala da Constituição, que é livre o exercício de qualquer profissão, salvo nos termos de lei regulamentadora, norma de eficácia contida. Exato. Eu posso restringir a atuação de uma profissão se eu perceber que determinada atuação livre, leve e solta possa gerar um prejuízo para a classe. Então, por exemplo, um advogado mal instruído, ele pode acabar com a vida de uma pessoa no sentido literal, matar em vida.
O médico ele pode matar no sentido literal, matou por um erro médico. Um advogado mata a pessoa em vida. Ela está viva e ela perdeu a empresa por um erro, né, de advocacia empresarial, deixou a pessoa presa ilegalmente porque não soube trabalhar com o processo, perdeu um direito que era latente, mas perdeu os prazos, enfim. Então, a advocacia ela é uma coisa muito séria. Você está mexendo com todos os aspectos da sua vida. O Supremo julgou que a profissão de músico, minha família, não precisa ser regulamentada. Porque a profissão de músico, o máximo que pode acontecer é você deixar a pessoa surda por uma nota errada. Mas o músico, ele é a minha família tem dom. Tá entendendo? Não precisa regulamentar. Eu posso fazer o curso que for, porque eu não vou conseguir ser música. Não tenho ritmo, não tenho voz, entendeu? Mas se minha mãe quiser virar advogada, ela vai virar. Eu não viro música. Mas ela vai virar advogada, ela vai sentar, ela vai estudar, ela vai passar no exame de ordem. E em 2019, quando eu era conselheira na seccional, nós fizemos um estudo. O mundo tinha 1.100 faculdades de direito. O Brasil tinha 1.400. Meu Deus. É muita faculdade de direito, ok? Aí vai uma crítica e quem não quiser concordar, tá tudo massa, mas eu me reservo o meu direito de ter opinião. Tá massa. Então, olha para eles ali. Eu acho que falta uma fiscalização agora do MEC. Porque aí eu sou testemunha que o Conselho Federal da OAB já emitiu vários pareceres para parar com essa enxurrada de abertura de curso de direito à torta e à direita. Eu sou super a favor da universalização do ensino. Mas a que custo? Exato. Não adianta você só universalizar e não dar base para a pessoa depois entrar no mercado e trabalhar. Exato. Você tem que dar os dois. Eu tenho um diploma de ensino superior. Cultura do próprio Brasil. Porque fora hoje, não é assim. Exato. Isso. Porque hoje você, para exercer qualquer tipo de profissão, mas você tem diploma. Tem diploma de quê? Qualquer diploma. Você tem que ter um diploma. Isso é cultura. Fora do Brasil, na verdade, as pessoas... Não. São microempresários e vão trabalhar. E outra coisa, o ensino técnico é muito técnico, valorizado. Eu sou super a favor. Nos Estados Unidos tem uma figura chamada paralegal, que ele é o assessor jurídico do advogado. Isso. Então, ele é um cara que não cursou o curso de direito, mas ele foi ali, ele tem noção de processo. Ele que é a figura do paralegal. Exatamente. Coisa que não tem no Brasil. Não. Aqui você tem o estagiário e o advogado. Na verdade, essa parte educacional, para mim, ela tem que sofrer uma reforma de base. Também acho. É uma reforma assim, de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, até chegar na graduação. Então, às vezes, você pega alunos na graduação que não têm condições. Ele tem uma deficiência de base, eu sinto isso. E você tem que acolher o aluno, porque ele não teve base nem para chegar na faculdade de Direito. Então, é um problema assim, muito maior. O exame de ordem ele é uma realidade exatamente pela nossa falta de estrutura. Exato. Pela nossa falta de estrutura. Mas os Estados Unidos têm base, cria toda a base e tem o exame de ordem. Tem. E tem o exame de ordem por estado. Eu falei, gente, vocês estão reclamando de boca cheia. Porque se Chama importar... Ainda tem esse nome, pô. Eu gostei. Sugestivo. Vocês tomam a Heineken de vocês e eu a minha Coca. Porque eu falei, se importar o exame de ordem americano para advogar no Brasil inteiro, é um exame de ordem por estado. 27 exames de ordem para você advogar no Brasil inteiro. Exato. E agora assim, aqui não, né? É um só. Inclusive, a prova é a mesma. A mesma, unificada. E você pode advogar em outros estados, desde que você abra uma... É o 7º inciso primeiro, que fala que a nossa advocacia ela pode ser exercida em todo o território nacional. Então, minha OAB, DF, ela é localizada no... Né? É porque, na verdade, eu posso advogar no Brasil com a minha OAB do DF, no Brasil exato. Inteiro. Aí, se a Maria Cristina, que tem a inscrição principal no DF, tiver 5 causas na justiça no ano em outro estado, não vou nem falar seccional, em outro estado no ano, aí eu tiro a suplementar. Entendi. Mas se não for mais de 5... E também não precisa fazer prova para tirar o suplementar. Amém. Uma vez aprovado o exame de ordem, para sempre aprovado o exame de ordem. Amém. Pelo menos Pois é, uma dúvida que eu tenho. Eu passei no exame de ordem em 2002, só que eu já era servidor do Tribunal de Justiça, portanto, eu era impedido. Incompatível. Incompatível. Eu pergunto a você, se um dia eu resolver tirar minha carteirinha, só ir lá na OAB... Amém! Você já passou no exame de ordem, graças a Deus! É só chegar lá e falar assim, e aí? O dia que você aposentar, não quero mais brincar de tribunal, encher o saco, vai lá no OAB, quero meu número. Só apresentar Sensacional. lá o certificado. E vai ficar em pé ou sentado, do jeito que você... Aí ninguém vai me segurar. Vou ficar em pé, sentar de ladinho, pode entrar, pode sair.
Bom, Maria Cristina, foi um prazer receber você aqui, esse papo descontraído, mas ao mesmo tempo um papo que informou bastante. A gente fala muito, muito, muito com o jovem advogado, a jovem advogada, porque são aquelas pessoas que ingressam nesse mercado novo de trabalho completamente assustados, porque não tem noção da prática, né? Normalmente você sai cru da faculdade, fez um estágiozinho aqui, outro ali, mas a vida real, a profissão, ela é muito mais desafiadora. Sim, né? Você aprende no dia a dia. Então, assim, parabéns pela sua postura, pela forma como você é enérgica nas lições, firme nas suas convicções. Muita gente tem medo de dar sua opinião. Eu não. Você aqui rasgou sua opinião. Verdade. Né? E isso é muito legal. Foi um prazer ter você com a gente. Um prazer, gente. Adorei o projeto. Achei sensacional. Eu gosto muito da parte educacional. Gosto demais. Tudo que puder contribuir, assim, podem contar comigo. Gosto demais. Não, então tem que voltar de novo. Sério mesmo. Eu gosto demais, demais, demais. Volte sempre que quiser. Eu nasci para a parte de educação, a verdade é Muito essa. legal. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com os seus. Compartilhe, curta, siga a gente nas redes sociais. E, claro, fique sempre por dentro.